dia aqui online. Bom, então, não sei se eu cheguei a comentar isso na aula passada, mas esses dias eu estava brincando, acho que a única certeza que nós temos é que este ano, né, 2020, nós ainda não retornaremos, né, pessoal? Este ano ainda nós vamos ter que continuar aí online com vocês, né? O governador fez um pronunciamento segunda-feira, né, e ele, nesse pronunciamento, nós que eu falo, nossa região, ficamos na mesma posição ali, no mesmo posicionamento, e alguns lugares até regrediram, né? Então, a única coisa que a gente pode falar é que provavelmente até a primeira semana de janeiro ali, nós continuaremos do mesmo jeito, né? Aqui online, tá? Então, por enquanto, ainda teremos que continuar assim. Outra coisa, pessoal, apesar de estarmos online, vocês sabem, nós estamos tendo reforço ainda. Tem mais 2 semanas de reforço, tá? As 2 sextas. Para quem quiser marcar, tá lá no grupo de vocês o vídeo explicativo. Mais uma, nós teremos este ano também, só mais 2 aulas, semana que vem e a outra. Estou mandando no grupo de vocês agora. Nós teremos aula agora dia 9, dia 16, daí nós vamos ficar 2 semanas sem ter aula, dia 23 e dia 30. Vamos descansar um pouquinho. Nós retornamos dia 6 de janeiro, né? Aí a gente vai parar um pouquinho para dar aquela recarregada nas baterias, né, pessoal? O cansaço é gigante, tá? Então, então, né, se atentem a essas datas aí, por favor. Mas nós temos ainda mais 2 aulas, tá? Mais semana que vem, que é a nossa avaliação, e na outra semana. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim desse módulo, um módulo bem extenso, procurei passar bem devagar para vocês. E aí, a gente procurei aí passar para vocês, né? Todo fim de módulo, eu procuro falar mais assim, né? O que nós devemos saber? Mais para saber, para nós termos uma noção do que nós já temos que ter de conhecimento, né? E o que nós já devemos saber? Bom, terminando o livro 13, já devemos saber, pelo menos aí, né, esta primeira parte do hardware, né? O funcionamento especificamente. Então, por exemplo, se alguém perguntar para vocês sobre os 5 itens e o que faz cada um deles, vocês já têm que saber, tá? Vocês já têm que saber falar. É lógico, pessoal, pô, professor, mas eu ainda não sei direito. Você me perguntar a diferença em se o i7 é melhor de qual i5, por exemplo, como é que eu vou saber isso aí? Principalmente, esses dias fizeram uma pergunta legal. A Intel é melhor que a AMD? Depende, né? A gente já sabe que depende, vai depender de qual processador AMD estamos falando, vai depender de qual processador Intel nós estamos falando. Então, isso a gente tem que ainda, eu sei que nós estamos, isso aí vocês vão ganhar com o tempo, ganhar conforme vocês vão tendo mais experiência, tá? Bom, então, caso não tem fórmula mágica, tá, pessoal? Vocês têm que procurar, quando vocês sentirem dúvida, procurar estudar, não tem outro jeito. Tá? Então, vocês têm que procurar ali, procurar mais conhecimento, procurar ler o livro é muito bom. Eu tava com um livro para postar para vocês, eu não me lembro se eu já mandei, vou ver se eu acho ele. É um livro de manutenção muito legal. Vou ver se eu encontro ele, o PDF, e aí eu mando para vocês. Se eu já não mandei, eu mando novamente, tá? Ele é bem tranquilo a didática dele. Então, eu pretendo mandar aí para vocês. Bom, o objetivo hoje é passar uma revisão para vocês e tirar algumas dúvidas. Eu sei que online vem todas as dúvidas do mundo. O que eu mais escuto de vocês
essa questão das dificuldades das aulas online, mas, igual eu falei, a gente vai ter que ter bastante paciência ainda, tá bom? Bom, galera, e aí uma pergunta que sempre fica é como um computador funciona, né? O que ele é e como ele funciona, né? A gente já falou sobre isso nas primeiras aulas lá desse curso, desse livro, perdão. E essas aulas, o que a gente tentou falar para vocês, né? O computador, pessoal, ele é um dispositivo repleto de trilhas, e essas trilhas vão se comunicando, e essa comunicação vai fazendo essa parte de processamento. Então, essas trilhas de comunicação são as que são responsáveis por nosso computador funcionar, tá? Hoje nós temos diversos dispositivos que nós podemos estar chamando de computador, né? Nosso smartphone, por exemplo, até a nossa TV, né? Desde que ela seja smart, tudo isso nós podemos chamar de computador atualmente, tá? Bom, e aí, igual eu falei para vocês, o que vocês já devem saber? Esses 5 componentes básicos e como eles funcionam, tá? Então, placa-mãe, o processador, o dispositivo de armazenamento. Quando eu vou falar dispositivo de armazenamento, já vem então na mente falar HD, né? Porque sempre, durante muito tempo, durante 30 anos ali, uns 30 anos, ele foi o único, né, dispositivo de armazenamento, era o hard disk. Aí, tinha o disquete também, mas dentro do computador era o hard disk. Mas hoje a gente sabe que a gente não pode falar isso, porque tem o SSD, tem o M2, os nossos smartphones têm memórias flash, né? Então, por isso que hoje a gente não pode mudar esses conceitos, tá? A memória volátil, né? A memória RAM, aquela memória, quando você inicia o seu computador, ela vai se apagar. E por último, a fonte de energia, né? Nossa fonte, os outros dispositivos também tem que ter, para ser um dispositivo, ele tem que ter uma fonte também, né? Bom, então, o que a gente tem que lembrar? Hardware é toda a parte física, são todas as peças, e elas são divididos em 2 tipos, né? Os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída, onde os dispositivos de entrada são todos aqueles que vão inserir informações no computador, e os dispositivos de saída são todos aqueles que vão exibir as informações. Exemplo de dispositivo de entrada, teclado, o pendrive, tá? Exemplo de dispositivo de saída, monitor, uma impressora. E aí tem dispositivos que fazem os dois processos, tanto a entrada quanto saída. Como, por exemplo, um monitor touchscreen ou a tela touch do seu celular. E, por exemplo, uma impressora multifuncional, né? Você pode usar o scanner aí para estar inserindo informações, tá? E o software, eles são os programas, né? Basicamente, a parte lógica. E aí eles também são divididos em 2 partes, tá? Software, ele pode ser software de aplicativo, ou então ele pode ser um software de sistemas operacionais, tá? Então, tem essas 2 determinações também. O software, ou ele é um aplicativo que vai executar uma ação, né? Ou então ele é um sistema operacional. Aí é um conjunto de programas. A gente já discutiu sobre sistemas operacionais também. No próximo livro vamos falar com mais detalhamento, mas sistema operacional é um conjunto de programas, tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso primeiro exercíciozinho aí. Vamos lá, galerinha. 10 minutinhos aí para vocês fazerem. Vai lá, só me enviar lá no WhatsApp. Vamos lá, galera.
Então, vamos lá, galera. Deu tempo aí, né? Bom, então, são tudo coisas que vocês estão carecas de saber, né? Às vezes a galera pergunta por que que há tanta repetição de conceitos, né? Por que que a gente acaba tendo que falar várias vezes da mesma coisa. Pessoal, porque esse estar distante, né? Então, a gente acaba tendo que passar a mesma coisa diversas vezes, né? Para que haja aí, principalmente, um melhor aproveitamento. Eu sei que, igual eu falei para vocês, eu sei que a distância é mais complicado ainda, tá? É, então, por isso que a gente vai falando diversas vezes, pelo menos nesse primeiro momento. Bom, galera, então, falar um pouquinho de cada um, né? A placa-mãe, já sabe dela, é responsável por interligar os componentes. Hoje ela gerencia o hardware. E eu também falei para vocês que o principal aspecto dela é hoje o de gerenciar o que vai ligado a ela. Mas ela perdeu muito do seu uso, né? Ela perdeu muito ali do que ela tinha há 20 anos atrás, por exemplo. Ela perdeu muito a parte de gerenciamento. Então, hoje ela gerencia ainda uma grande parte do hardware do computador, mas, né, não era igual antigamente. A gente podia falar com certeza que ela era o item mais importante, né? Então, hoje ela perdeu um pouco disso aí. É lógico, tem alguns modelos que são melhores que os outros. Tem até um texto que que eu que é um texto do professor Gabriel Torres, que ele fala sobre se há perca de desempenho quando você pega uma placa de baixo nível. Pessoal, alguns autores falam que não, mas eu não consegui, que nem esses mesmos que falam que não, até hoje não conseguiram me explicar por que tem uma placa-mãe, então, que custa R$ 200 e por que tem uma placa-mãe que custa 1.000 ou 2.000 até. Né? Se você falar para mim que é só tecnologia, eu desculpa, mas não dá para aceitar. Né? É muito mais que isso, tá? Na placa temos o encaixe do processador. Então, cada processador vai ter um encaixe específico, tá? Então, hoje, eu até estava falando da minha turma ontem sobre o socket 7, né? Há 23 anos atrás, uma fabricante de placa-mãe chamada Sorro, ela criou um socket que chamava socket 7. O socket 7, ele suportava tanto o K62 da Intel, da AMD, perdão, quanto o primeiro Celeron da AMD. Primeiro Celeron da Intel, perdão. Era o K62 da AMD e o primeiro Celeron da Intel. Então é a mesma placa. Hoje é impossível, né? Os processadores da Intel, eles usam a tecnologia LGA e os da AMD, eles usam um soquete diferente de encaixe, tá? E cada soquete tem a sua padronização, né? Então, ele tem uma padronização aí de uso, tá bom, gente? Então, outra coisa que tem que se tomar cuidado também, além de quando você vai escolher o seu processador, é verificar se a placa realmente suporta aquele processador. Tem muita placa que às vezes está com o soquete igual, mas não suporta, tá? O encaixe da memória também é uma coisa importante de levar em consideração. Hoje nós estamos no padrão DDR4, mas ainda tem muita DDR3 no mercado. Professor, eu posso encaixar uma DDR3 no DDR4? Não, não tem como, tá, pessoal? O encaixe é diferente, o lugar, o chanfro, a furação é diferente. Então, você verifica, na própria placa-mãe, você vai verificar ali qual o padrão, verificou, é aquele padrão que você tem que usar. Não é porque atualmente usa-se o DDR4 que só tem placa DDR4 no mercado. Ainda tem DDR3, tá bom? A conexão de energia, hoje, basicamente, nós temos duas conexões específicas, tá? Uma é a de 24 pinos,
né, que vai energizar a placa-mãe, e a outra A de 4 pinos, que é a que vai energizar o processador. Então, tem esses dois tipos de conexão, basicamente, tá? E aí, pessoal, outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é o tipo da fonte, né? Tomar bastante cuidado com isso aí, por quê? Porque o tipo da fonte, tá? Ele também diz muito. A gente já falou, nós temos o real, nominal e a fonte modular. Então, verificar isso também, tá? A bateria da BIOS, ela é responsável por segurar as informações da placa. Então, é ela que vai fazer, que vai manter as configurações ali. Então, quando você configura sua data e sua hora, você configura as configurações de boot e assim por diante, é a BIOS que vai segurar, essa bateria aí, perdão, que vai segurar essas configurações, tá? Os slots de expansão, eles são responsáveis para que você insira mais coisas. Por exemplo, eu quero pôr uma placa de vídeo. É o slot de expansão que vai fazer isso. Você pode pôr uma placa de vídeo, por exemplo, uma PCI Express. Tá? Ele vai te ajudar nos cálculos 3D. Vou procurar uma outra placa de rede, uma placa de rede wireless. Tudo isso a gente faz ali nos slots de expansão. A BIOS, Basic Input Output System, ela segura as configurações da placa. Então, ela pega aquelas configurações da placa-mãe e guarda ali. E quando o processador vai iniciar, é a BIOS que vai verificar o funcionamento de cada um. Então, a função principal da BIOS é a de verificar o funcionamento e também de fazer com que não perca, né, essas configurações, tá? O processador, esse sim, hoje, é o item mais importante do computador, tá? Por que ele é o mais importante? Porque ele agrega muitas coisas, como, por exemplo, é ele que vai segurar as informações de vídeo, né? Então, ele tem muitas funções ali dentro dele, tá? Hoje, o processador, ele é geralmente o item mais caro do computador, a não ser que você tenha uma placa de vídeo muito top, é ele que vai ser o item mais caro que você vai ter ali, tá? Nós temos dois grandes fabricantes, a Intel e a AMD, sendo a Intel mais voltado para você montar um computador com mais estabilidade e a AMD mais baseado nos cálculos 3D, tá? A AMD ela sempre teve um custo inferior ao do Intel, similares, né? Você comparando similares, e hoje a AMD melhorou muito. A Apple ela tem investido numa nova tecnologia de processamento, chama ARM. Essa tecnologia veio ali nos novos MacBooks e a principal evolução é o menor consumo de energia, tá? A memória RAM, memória volátil, é uma memória que ela não armazena nada. Na verdade, ela auxilia o processador na velocidade. E aí, qual que é a principal função dela? A função dela é a de auxiliar o processador. O que ela faz? Ela segura os programas abertos enquanto você está em uso. A gente vê muito isso aqui no Windows, eu mostrei para vocês. Quando você abre o gerenciador de tarefas, vocês vão notar que tem muita coisa rodando em segundo plano, tá? E aí, olha aqui, ó, o uso de memória ele fica bem alto. O que eu faço? Se eu vier aqui reiniciar esse computador, ele fecha tudo isso que está em segundo plano e inicia novamente. Igual eu falei, hoje nós estamos no padrão DDR4 e DDR quer dizer Double Data Rate, dupla taxa de dados. Quer dizer que ela lê a memória, ela é lida dos dois lados. Por que lida dos dois lados? Porque o padrão DIN, né? O padrão DIN ele lia de um lado só. Por isso, tá bom? O HD, o hard disk, é um dispositivo de armazenamento que os dados são armazenados dentro de discos, tá? É uma agulhinha que vai batendo e vai gravando esses dados. Hoje nós estamos no padrão SATA e eu já falei para vocês também que o HD ele é o item mais lento do computador, né? Para isso teve evolução. Hoje nós temos o SSD,
né? E o SSD, ele deixa de lado o disco, né? Não tem mais disco, e ele tem, são contatos magnéticos. Por exemplo, similar ao pendrive, né? Vamos falar similar, porque não podemos falar igual. Falar igual é muito complicado. Tem algumas coisas que o SSD tem que o pendrive não tem, tá bom? E temos também os HDs híbridos, pessoal. O HD híbrido é o que tem as duas tecnologias. Eu falei para vocês já que o HD híbrido ele não tem uma qualidade tão grande. Então a qualidade que tem os outros, que tem, por exemplo, o SSD. Tá? Então, por quê? Porque ele acaba usando um pequeno setor do seu HD no SSD. E aí acaba não conseguindo fazer esse gerenciamento corretamente. Tá? A fonte de alimentação, falei para vocês, responsável por gerar energia. E ela pode ser nominal, real ou modular. Né? Então, a nominal é a mais comum, não tem uma qualidade tão grande. A real é a que realmente vai mandar aquela quantidade de energia que o seu computador precisa. E a modular é uma fonte ainda melhor. Ela vai enviar ainda mais, com mais qualidade a energia, tá bom? Então, essas são as diferenças. E o gabinete a gente acaba não dando muita bola para ele, acaba não falando muito bem dele, né? Porque né, na nossa concepção, geralmente fala, montem qualquer coisa aí, tá valendo. Mas a gente sabe que não é assim, já expliquei para vocês. Se você tem um gabinete que não é de boa qualidade, o que pode acontecer é os seus dispositivos lá dentro não funcionarem direito, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí e ter um gabinete de ótima, de boa qualidade, pelo menos, tá bom? Lógico, professor, mas preciso comprar um gabinete gamer? Aí não, né, pessoal? Mas ter um gabinete que seja de boa qualidade. Bom, vamos para o nosso segundo exercício. Conforme eu falei agora, como vocês descreveriam o funcionamento de cada um desses e cite pelo menos um modelo de cada um. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal. Continuando aí. Bastante tempinho. Bom, continuando então. Outra coisa que a gente discutiu nesse livro aí também foi sobre a questão das ferramentas, né, pessoal? E o que que eu disse para vocês? Ah, as ferramentas é uma coisa que nós temos que tomar bastante cuidado, principalmente vocês, né? Que quem está no começo, para não adquirir um monte de coisa que não vai usar, tá? Procurem ir adquirindo conforme vocês vão usando, tá? Então, hoje eu trabalho com manutenção de computadores e notebooks. Comprem ferramentas para aquilo. Agora não, agora eu estou começando a trabalhar mais com a parte eletrônica também, aí você vai investindo mais. O seu próprio trabalho, ele vai te trazendo, ele vai te cobrando, tá? O que não, aí é mais questão de opinião, que na minha opinião vocês não devem fazer, é ficar adquirindo um monte de coisas que talvez você não use no primeiro momento, tá? É, você acaba se perdendo um pouco também. Então, é mais por isso mesmo, tá? Então, e outra coisa, investir em ferramentas de qualidade, né, pessoal? Por que eu falo isso? Eu tenho um monte de ferramenta que eu comprei baratinho, mas eu fiz isso porque são ferramentas que eu uso aqui no meu trabalho, no meu dia a dia, tá? Então, são ferramentas, né, que às vezes eu trago para vocês usarem, tá? Então, mais por isso. Mas no caso de vocês, optem, né, por quando chegar de vocês comprar, optem por comprar ferramentas de mais qualidade. Porque você economiza no seu trabalho, né? Daí você tem uma lucratividade maior e o custo-benefício acaba sendo melhor também, tá? Outra coisa que nós vimos aí mais no finalzinho, na primeira aula de software, de sistemas, a gente vai ver isso com mais calma, é sobre o setup. O setup, pessoal, tem várias configurações que podem ser feitas. E aí, qual que é o problema? O problema é o que você pode mexer e o que você não pode. Como assim o que você pode e o que você não pode? Na realidade, não é nem esse o porém, né? É mais o que você, na verdade, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque tem configurações que você pode fazer que pode vir ali a desconfigurar alguma coisa. E aí, né? Vai deixar de funcionar, tá bom? Então, por isso, esse é o primeiro cuidado extremo que nós temos que ter. O primeiro cuidado é o de você não mexer no que você não sabe. Eu só sei data e hora e configurar a sequência de boot. Tá bom demais, tá? Num primeiro passo é isso que você precisa. Aí depois, sim, conforme você vai adquirindo mais experiência, aí você vai inserindo mais, indo mais, avançando mais nas configurações da sua build ou do seu setup, né? E aí outra coisa que eu queria falar também é o seguinte, as telas, elas são diferentes. Por quê? Porque tem vários fabricantes de BIOS, tá? Por exemplo, essa é a CMOS, tem a Vanguard, essa é a Ward, perdão, a Ward tem a Fênix, a Asus hoje ela mesma fabrica a BIOS dela. Então, tem vários fabricantes, tá? Bom, aí no final a gente falou de alguns termos para vocês, né? Eu vou citar lá em boas práticas, depois a gente vai fazer isso com mais calma, tá bom? Então, primeiro termo, overclock. Pessoal, overclock é basicamente fazer o seu processador trabalhar mais rápido. Basicamente é isso que você vai fazer. Você vai fazer com que o seu processador trabalhe a uma frequência maior. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar a base de cálculo maior. Então, por exemplo, ele calcula 2 GHz, você vai trabalhar para ele acelerar mais. É como se você estivesse acelerando mais em um carro. Pontos prós, vai ficar bem mais rápido. O contra é que pode acontecer de ter um funcionamento menor, tá? RAID, pessoal. O RAID é
uma tecnologia que nós usamos no HD. Então, o HD ele pode ser, essa tecnologia RAID, ele pode ser dividir o HD, né? Você pegar, colocar dois HDs e dividir a informação, isso nós chamamos de espelhamento, então é um backup automático. E o outro é você pegar e agregar. Então, pegar dois HDs, por exemplo, de 1 tera, virar, o sistema vai reconhecer só um de 2. Geralmente, eu falei para vocês, essas configurações são feitas em servidores. Ah, professor, mas placa-mãe comum, então, ela não faz RAID? O pessoal pode até fazer, mas é mais raro. Tá? Não é tão usual. Você vê uma placa-mãe comum, né, trabalhar com RAID, tá? Com configuração de RAID, é lógico. O Crossfire, eles também são duas placas de vídeo. Ou é Sly, quando são placas da NVIDIA, e é Crossfire, quando são placas da ATI, da Radeon, tá bom? É fazer duas placas de vídeo trabalharem como se fossem uma só. E você vai fazer que essas duas trabalhem no desempenho como se fossem uma só. Então, por exemplo, você põe duas placas-mães lá de 2 GB, ele vai, no final da ponte, vai sair como se fosse uma de 4 GB. É lógico, se você tivesse uma só de 4 GB, o desempenho ia ser inferior, tá? Assim o desempenho é bem melhor. Bom, outra coisa que nós falamos, o MBR ou o GPT, um é a evolução do outro. E o que ele quer dizer basicamente, pessoal? Quer dizer basicamente a trilha zero do HD. É uma trilha que não pode ser gravada, nada, nenhuma informação. Ela tem que ficar lá pro sistema usar. É um sistema que vai utilizar, tá? Então, se houver algum tipo de dano que vai acontecer, é você correr o risco de perder um HD, por exemplo. Tá? Ele vai até funcionar, você pode pôr como HD externo, ou então como, como um secundário no seu HD ali, mas para sistema ele não funciona. Tá? Vamos para o nosso terceiro exercício aí. Vai lá, galera, tá acabando.
Bom, vamos lá, galera. Bom, aí nas duas últimas aulas nós começamos a falar sobre sistemas, né? Vamos falar sobre a instalação de sistemas. Então, primeiro nós instalamos o Windows 7, né? Da versão do sistema operacional da Microsoft. Nós tentamos, né? Aí procuramos passar para vocês o conteúdo de uma maneira que fosse mais simples primeiro, né? Porque o próximo livro, ele fala muito, tá? De instalação, a gente vai falar bastante disso aí para vocês, e tem até instalação de sistemas livres, tá? Então, por isso que foi mais um passo a passo para vocês entenderem um pouco da instalação, tá? O Windows 7 ainda é bem usado, hoje, inclusive, eu formatei uma máquina e o cliente quis pôr o Windows 7. Então, às vezes a gente tem o engano de pensar que o Windows 7 não se usa mais. E ainda usa, galera. Ainda tem gente que opta por instalá-lo, tá? É evidente que o fato dele não ter, não mais receber atualizações, deu uma diminuída no número de instalações, né? Pessoas hoje não tem mais não tem mais o mesmo número de instalações que a gente fazia quando ele tinha instalações recentes, ou desculpa, atualizações recentes, tá? Mas ainda é porque ele é bem leve, né? Um sistema bem rápido e ele é estável, tá? Esse negócio de não ter mais atualização são atualizações de segurança, tá, pessoal? Então, tipo, às vezes as pessoas acham que, professor, mas ele não atualiza mais, eu não vou poder usar. Pode usar, você pode, normal. O que pode acontecer uma hora, aí é uma coisa que até que fez com que as pessoas deixassem de usar o XP, por exemplo, que é o antecessor do 7, é uma hora ele não ter mais a possibilidade de instalação de programas. Isso pode acontecer. Tá? Pode acontecer de uma hora você querer instalar um navegador, por exemplo, o Chrome, e ele não instalar mais. Um exemplo, nas versões 32 bits do 7, já não se instala algumas coisas mais. Na 64, se você atualizar tudo, ele não vai dar erro. Tá? Ele vai instalar sim, tá bom? E depois nós instalamos o 10, né? Então, o 10 já é o sistema mais novo, já está aí há bastante tempo. A gente fala assim, o sistema mais novo da Microsoft. E aí parece que ele foi criado ontem, né? Então, o 10 está aí já há bastante tempo, né? E a gente tem ali um uso bem bacana dessa distribuição, tá? Eu estava falando, às vezes as pessoas falam sobre sobre quando virá um novo, né? E eu sempre comento que esse ano foi um ano muito atípico, porque a gente acabou tendo aí duas atualizações para o Windows 10 e duas atualizações grandes. Não foram só as que são mensais, de segurança normal. Foram duas atualizações grandes e tem uma que eu ouvi dizer, não sei, não posso confirmar, que foi dito que ia ter uma atualização que ia mudar até o iniciar. Mas até agora não veio, não. O meu, por exemplo, está atualizado e agora eu não vi essa atualização, não, tá? Bom, nós vimos também a diferença entre 32 bits e 64 bits. Então, vamos lá novamente ao nosso querido bloco de notas aqui. Então, o que quer dizer essa arquitetura de sistema? Então, todas as vezes que vocês ouvirem que o sistema é 32 bits, ele é 2 elevado a 32. Isso quer dizer, vai dar aproximadamente 3,2 milhões. Tá? O que isso quer dizer na prática? Na prática, isso quer dizer que ele vai suportar essa quantidade de memória, aproximadamente 3,2 GB. Então, se eu tiver 16 GB, eu não consigo instalar um 32 bits? Consegue, você só vai perder, tá? Essa arquitetura é também chamada de x86, e aí eu comentei com vocês que ela tem esse nome por causa da Intel. Os primeiros processadores da Intel,
eles tinham final 86, 186, 286, 386, 486. Depois que veio a linha Pentium. Aí veio o Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Depois vem a linha Dual Core, Core 2 Duo. Depois vem a série I, que está aí até hoje. Já faz uns quase 15 anos. Não chega a 15, mas uns 12, 13 anos já fazem que a série I está aí. 64 bits é 2 elevado a 64. É um valor muito grande, tá? E ele também é chamado de x64 ou AMD64. E ele tem esses nomes porque foi a AMD, né, que desenvolveu essa tecnologia. A AMD ela desenvolve essa tecnologia e ela disponibilizou gratuitamente para as outras empresas. Tá? Então, todas as outras empresas conseguem, né, ali utilizar um sistema operacional 64 bits, tá bom? Quem manda na instalação de 64 bits? O processador. Então, o processador que vai dizer se a sua máquina suporta ou não o sistema 64 bits, tá? Sendo assim, pessoal, se é o processador que comanda, que manda ali na instalação, né? Nós podemos dizer, então, que não importa muito a quantidade de memória. Isso é verdade, tá? A quantidade de memória, no final das contas, não importa tanto assim. Por quê? Porque se você tiver um sistema operacional que opere a 32 bits, mas, desculpa, você tem bastante memória, mas o seu processador ele opera apenas a 32 bits, então isso quer dizer que você só vai instalar um sistema em 32 bits. Você não vai conseguir instalar um sistema x64, tá bom? Então, quem faz essa interpretação é o nosso querido processador, tá? Então, ele que vai fazer essa interpretação aí para nós. E mais que isso, né? Além de fazer essa interpretação para nós, ele também é ele que vai, né, nos mostrar que funciona e o que não funciona, tá? Hoje é bem difícil, tá? Achar um processador, ter um processador que não suporte a arquitetura 64 bits. Se tiver, é algo bem antigo mesmo. Bom, e os dispositivos de entrada e saída, eu já falei para vocês no começo da aula. Professor, Pode falar. Assim, celular tem esse sistema de falar que tal suporta tantos gigas de memória. O computador, se eu não me engano, vamos dizer, eu quero colocar 8 ou 16 gigas no meu computador. Se eu tiver o processador que pega 64 bits direitinho e tal, mas tem o lance do sistema operacional, né? Como é que faz para ter essa mediação? Então, na hora que você vai baixar o sistema, você já escolhe, tá? Mas, hoje em dia, tá difícil de ter um sistema operacional que não tenha 64 bits. Aliás, por exemplo, o Linux agora é difícil achar um de 32, tá? As versões mais novas do Linux, todas são de 64 bits. Então, porque é própria evolução, né? É difícil você pegar uma máquina, né, que ela não tenha 4 GB, pelo menos hoje, né? Bem difícil, tá? Bom, então voltando aqui ao dispositivo de entrada e saída. O dispositivo de entrada é todo aquele que vai inserir informação, e o dispositivo de saída é o que vai enviar ou mostrar a informação, tá? Então, de entrada nós temos teclado, mouse, o pendrive, de saída podemos contar aí, por exemplo, uma impressora ou um monitor, tá? E os sistemas operacionais é uma coleção de programas que faz com que, né, que faz que faz a interligação entre software e hardware, né? Ele que vai fazer
software e o hardware se comunicar, tá bom? Então, vamos para o nosso último exercício de hoje, prometo. Vai lá, galera.
Pessoal, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo. Bom, galera, então é o seguinte. Semana que vem é nossa avaliação. Por favor, não deixem de assistir, tá? Eu vou passar também uma prévia dos exercícios, né? Se alguém me deve alguma coisa. E aí a gente termina este livrinho, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, queira perguntar, pode me chamar lá. Estarei lá no WhatsApp para responder vocês, tá bom? Pessoal, então, tenham todos um excelente final de semana, já tá perto, né? E até semana que vem. Tchau, tchau, galera.